Obrigado, pastor Natan, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui. Minha esposa Margarete está aí comigo. Fica em pé. Tem todo mundo ver. Também está ao lado dela o pastor Edmundo Spica. Foi o fundador da Rádio Transmundial aqui no Brasil. Tem sido um grande companheiro nosso. Estamos caminhando juntos nessa obra do Ministério de Homens da Rádio Transmundial. Soube que tem um grupo funcionando, não é, pastor? Cada homem um guerreiro aqui na igreja. Eu quero anunciar que no mês de agosto nós teremos aqui em Curitiba o autor dos livros Cada Homem um Guerreiro, o pastor Lonnie Berger. Nós estamos preparando aí alguns eventos para aqueles dias. Vocês vão ficar sabendo e será uma alegria muito grande poder contar com os homens também desta igreja nestes eventos. Preciso dar um relatório, pastor Samuel, da convenção, trazer a saudação do secretário executivo. Não, né? Obrigado, irmãos. Vamos lá. Palavra do Senhor, Atos 7 e 8. São apenas 100 versículos. E, para a alegria de vocês, nós não vamos lê-los todos. Tá? Mas o que é relatado nestes dois capítulos? Isso tem tudo a ver com missões. Tem tudo a ver com a propagação do Evangelho. No capítulo 7, ainda começando no capítulo 6, nós temos a história de Estevão, considerado o primeiro mártir cristão, o primeiro que é registrado na Bíblia que deu a sua vida por causa do Evangelho. Ele morreu por causa do Evangelho. Ele defendeu o nome de Jesus, ele realmente proclamou o nome de Jesus e desafiou tanto o povo como as autoridades religiosas da época, dizendo que Jesus é o Senhor, o Salvador, em quem nós temos, de fato, a esperança e a vida eterna. No final do capítulo 7, ele faz uma oração e diz: Senhor, aqueles que estão me apedrejando, perdoa eles. Não coloque sobre eles essa culpa. E, com isso, ele partiu. Na sequência, o capítulo 8, início do capítulo 8, é relatado que começou o movimento missionário. De que forma? Levantou-se grande perseguição contra a igreja. Você gostaria de fazer um movimento missionário desse? Gostaria de estar envolvido nisso? A consequência da morte de Estevão trouxe para a igreja uma perseguição. Trouxe para a igreja o fato de que aqueles que já criam em Jesus na época foram dispersos, foram espalhados por uma grande região. E o que eles faziam? Pregavam o Evangelho. Foram dispersos, versículo 4, do capítulo 8, foram dispersos e por toda parte anunciando a palavra. Eu quero trazer para vocês aqui duas figuras, duas imagens, para a gente observar. Como eu já percebi que a igreja é participativa, o que nós vemos ali?
uma lagoa e uma barragem. O que nós temos nas duas? Água. Qual o efeito das duas? Uma parada e outra em movimento, certo? Elas têm algumas semelhanças. Nas duas, por exemplo, um rebanho pode chegar e se saciar, né, da sede. Mas realmente é produtivo, é compensador a água da barragem, certo? Não que a outra seja inútil, mas é mais produtiva a imagem que nós vemos aqui. Nós temos o fenômeno do Mar Morto, que está aqui. Talvez na sua Bíblia você tenha um mapa onde está registrado isso. Se você tem a Bíblia eletrônica, você pode ir direto no Google, também vai aparecer, né? Temos o Mar Morto, o Rio Jordão, e o Rio Jordão começa lá em cima, no monte. Por que nós chamamos de fenômeno do Mar Morto? A água desce lá da montanha, passa pelo mar de Genezaré e vem até o mar chamado Morto, cujas águas não passam daqui. Ele tem água, ele recebe a água viva e apenas acumula. Nós podemos comparar isso com as nossas vidas também. Ou a nossa vida é o mar de Genezaré com o Rio Jordão passando por dentro dela, ou nós nos tornamos um mar morto, apenas recebendo, apenas acumulando, né, conhecimento, acumulando ideias religiosas sobre o cristianismo. Nós podemos apenas ter conhecimentos a respeito de Deus e assim por diante, e não passamos adiante. Nós nos tornamos amortecidos. E aí nós temos um desafio para a igreja, para as nossas vidas, para a minha vida, que é o seguinte: primeiro, a igreja é o quê? Não é essa a construção, estamos de acordo a isso. A igreja é um conjunto de pessoas salvas em Cristo Jesus. Estevão foi um que morreu por isso. Os outros saíram por todas as regiões anunciando esse Cristo Jesus que a salvou. Só que essas pessoas que fazem parte da igreja têm talentos, capacidades e dons. Cada um de nós tem essa capacitação de Deus para usarmos a fim de beneficiar pessoas dentro e fora da igreja e além. Nós não somos igreja para apenas acumular água. Nós precisamos usar esses talentos para abençoar os outros. O desafio é duplo. Por quê? Pessoas com seus talentos e capacidades estão aqui. Atividades que desenvolvem o caráter e a mudança das pessoas. A igreja, através das suas atividades, através dos seus trabalhos, através dos seus programas, devem influenciar pelo estudo da palavra, pela comunhão, pelo crescimento mútuo, com que o meu caráter se torne mais próximo ao de Cristo Jesus.
que as minhas atitudes, que o meu agir seja semelhante ao de Cristo Jesus. A igreja serve para isso. Eu estava olhando o boletim da igreja, tem escola bíblica dominical, tem o culto da manhã, tem o culto à noite, tem atividades durante a semana. E alguém pode dizer, mas é tanta coisa. Mas o objetivo é com que eu possa me preparar para abençoar outros. Ou eu quero ser um mar morto? Entende? A igreja oferece todas essas ações, todas essas atividades, para que a minha vida seja transformada junto com os demais na identidade de Cristo Jesus. Para que juntos possamos alcançar a estatura daquele que nos salvou. E aí vem justamente aquele exame que nós devemos fazer constantemente. Hoje, 14 de julho, eu estou mais próximo desse objetivo do que estive em 1º de janeiro. E estou mais longe daquilo que eu serei em 31 de dezembro. É um constante. Sempre de novo estar envolvido nessas atividades, para que juntos possamos crescer. E veja, o acúmulo aqui, digamos, se a gente reconhece que nós somos todo esse potencial armazenado ali, nós estamos juntos. Nós nos confundimos dentro disso tudo. O apóstolo Paulo tem algumas orientações que diz: levai as cargas uns dos outros, consolai-vos mutuamente, estejam orando, intercedendo uns pelos outros. Ou seja, enquanto eu estou sendo igreja, eu estou vendo aqueles que estão ao meu redor e sou aporte, como outros são aporte para mim também. Por isso, a igreja tem a oportunidade de prover o crescimento individual e do grupo, e uma missão a desenvolver. Nós não ficamos parados, simplesmente fazendo algo que nos beneficia a nós mesmos. Agora, tem o outro lado da barragem, que também tem pessoas com seus talentos e capacidades e dons, tanto do lado de cima como para fora. A igreja leva à sociedade as ações que levam as pessoas a uma vida plena. Uma das disciplinas lá no seminário, que se chama Aconselhamento Geral, a gente trabalha justamente isso. Eu ajudo as pessoas, e você pode ajudar as pessoas a encontrarem um verdadeiro sentido na vida. Como? Conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus, chegando mais perto de Cristo Jesus. E a igreja, como o Lucas bem falou aqui, o que a gente é durante a semana? Nós somos esse potencial que leva essa vida plena às pessoas que ainda não a conhecem. E missões têm a ver com isso. Aqui nós temos, nos capítulos 7 e 8 de Atos, as pessoas estavam indo em todo lugar falando daquilo que Jesus fez nas suas vidas. Levar as pessoas a terem esse uau sobre Jesus. Você acha que tem gente aqui na cidade que ainda não conhece Jesus?
Quando estávamos pastoreando a igreja em Carazinho, estávamos fazendo Carazinho lá no Rio Grande do Sul. Trabalho com juniores e um dos nossos colaboradores, um seminarista nosso, lidando com adolescentes e juniores, fez um programa e apresentou Jesus àquele grupo e havia alguns novos. Meninos que vinham do bairro, da rua, falando de Jesus. Nunca tinha escutado sobre Jesus. Não sabia o que era o Natal. Por que ter Natal? E muita gente, que ainda nunca ouviu o que é ter uma vida com Cristo Jesus. Nós somos uma barragem, nós vamos levar essa mensagem com ímpeto. Agora, se nós nos tornamos como uma lagoa, fechados talvez em nós mesmos, seja individualmente ou até mesmo como igreja, a terra em volta pode ficar totalmente seca. Poucos vão ser beneficiados. Nosso desafio como igreja é passarmos, né, pela barragem e irmos para fora e levar a outros o que Deus nos deu. Sem que para isso tenha que haver uma perseguição, como teve ali em Jerusalém, conforme Atos 7 e 8. Nós podemos fazer isso livremente. Nós temos a oportunidade de fazê-lo por vontade própria, por decisão própria, de poder levar essa mensagem adiante. Estamos falando de GEVAN, mas se nós pensarmos a nível de rádio transmundial, são mais de 230 idiomas em 190 países, recebendo a mensagem de Cristo todos os dias. Impressionante isso. E como é bom poder ter esse retorno. Você já experimentou falar para alguém, para Jesus, e ver essa pessoa entregando sua vida a Cristo? Qual a sua emoção? Qual o seu sentimento com isso? É tremendo. Jesus mesmo vai dizer que quando uma alma se entrega, a festa no céu. A gente pode participar dessa festa, né, constantemente. E nós temos esse conhecimento, nós temos o entendimento de que há pessoas necessitadas. Nós temos o conhecimento da palavra que nos impulsiona. Nós temos o conhecimento das necessidades físicas, espirituais, morais do nosso povo, carecendo de Jesus. E temos que usar esse potencial para que Jesus seja levado às pessoas. A igreja tem condições de gerar, repassar e aproveitar essa energia. Eu coloquei entre aspas aqui energia, tá? Não é outras energias, mas que é a capacidade dada pelo Senhor, através do seu Espírito Santo agindo em nós, para podermos ir em direção daqueles que ainda não conhecem. Como é que a gente pode fazer isso? Trouxe aqui um quadro que é do professor Lourenço Stelio Rega, da missão da igreja. Nós temos 3 atitudes, né? Ou 3 direções. Uma é a missão para com Deus,
que temos como igreja. Nós temos a missão para com o mundo e temos a missão da igreja para consigo mesma. Para com Deus, adorar, glorificar, demonstrar lealdade. Temos essa missão. Para com o mundo é proclamar o Evangelho, testemunhar, socorrer o necessitado, fazer ação social. Não é? E como igreja, nós temos o ensino, aprender a palavra de Deus, consolo, a igreja está experimentando isso nesses dias, não é? Admoestação, assistência social, espiritual, comunhão, disciplina e assim por diante. Não é? Quando nós agimos dentro disso, nossa vida realmente vale a pena. A nossa vida tem sentido, não é? E nós podemos louvar e glorificar a Deus através daquilo que temos como nossa missão. Pergunta é, onde eu estou no meio disso tudo? Onde estou eu? Tenho colaborado para repassar o que Deus nos tem dado? O que Deus nos tem dado? Experiências que nos ajudam a nos aproximar do Senhor, a sermos aqueles crentes que Ele realmente deseja que nós sejamos, não apenas para nós mesmos, mas dentro da igreja, uns para com os outros, mas também para fora. Ou tenho acumulado apenas para mim mesmo? No final do culto eu faço aquela avaliação, bem, louvor estava, pregação, 4 pontos, podia ter 3. Né? Isso é para consumo próprio. Agora, se eu venho, converso, oro, intercedo uns pelos outros, quero conhecer melhor a palavra de Deus, vou adiante, aí eu estou realmente sendo útil no reino de Deus. Permito que o Espírito Santo use os meus dons e talentos para abençoar os outros. Vocês conhecem energia eólica, né? Essas torrezinhas aí que quando a gente está do lado a gente parece uma formiguinha de tão grande que são. A menor brisa faz girar essas hélices. E aí a gente pode pensar, a menor brisa do Espírito Santo em nossas vidas nos faz produzir bênçãos para o reino de Deus quando nós nos dispomos a agir. Quando nós nos dispomos a realmente sermos bênçãos para os outros. Devo me fortalecer, sim. Devo buscar na palavra, devo orar, devo ter comunhão com os irmãos. Mas eu também preciso levar isso aos outros. Se uma torre dessas não tiver os fios ligados numa rede elétrica que leva energia para as casas, de nada ela serve. Se a água acumulada numa represa não passar pelas turbinas, de nada ela serve. Não devemos esperar que uma perseguição venha sobre nós para nos impulsionar adiante. Mas nós podemos decidir ir e fazer a obra do Senhor, para que o Evangelho alcance outros. Igreja Batista Avenida dos Estados, aqui, um corpo local de Cristo, mais um.
uma oportunidade para glorificar a Deus servindo as pessoas. Aqui é a oportunidade que Deus pode usar a minha vida, a sua vida, para servir o reino de Deus, abençoando aos outros. E aí fica o desafio. Faça parte disso. Que nada melhor do que poder servir ao Senhor dos Senhores, sendo úteis, levando o Evangelho àqueles que ainda têm necessidade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos quer junto de Ti, como vasos úteis, como aqueles que realmente conectados à videira, recebem a seiva para dar frutos, como aqueles que têm condições pela capacitação do Espírito Santo, pela transformação que Ele opera pelo uso da Tua palavra em nossas vidas, levar a outros, aqueles que ainda não conhecem, são tantos ao nosso redor. Pai, ajuda-nos a fazermos diferença. Pai, usamos aqui a ilustração de uma usina, e o Senhor diz que nós somos luz do mundo. Ajuda-nos a espalhar isso, Pai. Obrigado pela Gevan, obrigado pela vida de cada um dos missionários. Obrigado pelo apoio das igrejas e também em especial desta igreja, Senhor. Para que juntos possamos fazer a Tua obra, possamos espalhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Pai, perdoa-nos quando muitas vezes nos acomodamos, quando muitas vezes fechamos o olho para as necessidades que estão ao nosso redor. Incomoda-nos, Senhor. Toca os nossos corações e que a gente possa realmente fazer da melhor forma possível a obra que o Senhor coloca em nossas mãos. Obrigado por essa igreja, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito aqui e por aquilo que vamos ouvir a respeito do que o Senhor fará. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.